E aí, pessoal, prontos para mais uma análise a fundo? O mercado imobiliário está sempre se mexendo, né? E hoje a gente vai colocar o chapéu de consultor financeiro para desvendar o relatório gerencial de abril de 2026 do fundo PMLL11. E olha só que contexto interessante para começarmos. O mercado de fundos imobiliários voltou a respirar aliviado agora em abril. O índice IFIX subiu ali 1,5% no mês, recuperando integralmente aquelas quedas que a gente vinha acompanhando. Ou seja, o mercado pegou tração de novo. É exatamente nesse clima mais otimista que a gente vai desmontar peça por peça como as engrenagens desse fundo estão operando. Mas antes de mergulharmos nos números, a gente precisa fazer aquele alinhamento de praxe, que é super importante. Todo o conteúdo que será apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Absolutamente nada do que for dito deve ser considerado recomendação de investimento. A ideia é aprender a ler os dados de forma profissional, mas a análise própria independente de cada investidor é sempre indispensável. A clareza e a responsabilidade precisam vir em primeiro lugar, sempre. Beleza, então vamos dar uma olhada na nossa pauta de hoje. Primeiro, a gente faz um panorama rápido do PML11. Depois, vamos focar em 3 grandes dicas: entender a máquina de geração de renda, ver de perto o papel prático do gestor e abrir a caixa preta das metas e taxa de juros. Para fechar com chave de ouro, um plano de ação prático e direto. Vamos começar pelo básico. Número 1. Introdução. PMLL11 em foco. Para a gente se situar no terreno, o PRML11, que é tocado pela Pátria Investimentos, é um fundo de tijolo puro sangue, focado exclusivamente em shopping centers. O grande lance aqui é duplo. Eles buscam tanto a renda mensal, através do aluguel e exploração comercial das participações nesses shoppings, quanto ganho de capital, que nada mais é do que comprar e vender esses imóveis na hora certa. E o detalhe que faz toda a diferença é que essa é uma gestão ativa. Não é aquele estilo de comprar o prédio, cruzar os braços e ficar só esperando o aluguel cair na conta. Existe uma equipe lá suando a camisa todo dia para otimizar os espaços e extrair o melhor resultado possível daquele portfólio. 2. Dica 1. Geração de renda. Essa introdução já puxa a nossa primeira dica de ouro. É muito comum a gente olhar para a tela da corretora, ver aquele dividendo pingando e esquecer de onde o dinheiro realmente vem, concorda? Mas por trás de cada cota negociada no mercado, existem ativos de tijolo, físicos, pulsantes. Estamos falando de complexos comerciais gigantescos, estacionamentos cheios, praças de alimentação movimentadas. É exatamente dessa vitalidade física, do fluxo de pessoas, que nasce o seu fluxo de caixa financeiro. A relação entre a saúde do shopping e o rendimento na conta do investidor é total e inseparável. E para provar como isso é real, dá uma olhada no fôlego dessa operação hoje. Traduzindo essas métricas com a cabeça de consultor, uma taxa de ocupação de 95,9% significa que o portfólio está praticamente esgotado. Tem quase nada vazio lá, o que garante geração de caixa sem interrupção. As vendas nas mesmas lojas cresceram 7,1%. Lojista vendendo bem significa aluguel pago em dia e tranquilidade para o fundo. E o resultado operacional líquido, famoso NOI, bateu R$ 86,20 por metro quadrado. É um salto de quase 10% se compararmos com março do ano passado. Ou seja, a performance operacional física se traduzindo em números financeiros super robustos. 3. Dica 2. Papel do gestor. Tá, mas como é que a gente pega um resultado bom e tenta deixar ele excelente? É aí que entra a nossa segunda dica, o papel crucial do gestor do fundo. Pensa o seguinte, de um lado, a gente teria uma postura passiva, só de manutenção, deixar o barco andar. Do outro lado, que é o que a gente vê no PML11, a estratégia é completamente ativa. O fundo está usando uma alavancagem estratégica de 10,3%. É como acionar um motor turbo, pegando um pouco de dívida de forma controlada para acelerar o crescimento sem colocar a estrutura em risco. Além disso, tem a super proposta de aquisição do RBR Malls rolando. É um movimento clássico e agressivo de fusões e aquisições para aumentar o peso deles em ativos fortes em São Paulo. O gestor aqui atua como um maestro mesmo, mexendo as peças de forma proativa para deixar a carteira mais blindada. 4. Dica 3. Metas e taxas. E isso nos leva direitinho para a dica 3. Vamos abrir o painel de controle e olhar as metas. O número mágico do momento é esse: R$ 1 por cota. A gestão bateu no peito e entregou exatamente isso em abril, cumprindo a meta que eles mesmos desenharam. Mas fica ainda melhor, porque eles reafirmaram a expectativa de manter esse ritmo de R$ 1 mensal ao longo de todo o primeiro semestre de 2026. Ah, e tem mais. Considerando que as transações recentes de novos shoppings entrem no portfólio rendendo, em média, 10,4%, a ideia é conseguir segurar esse rendimento espetacular até o segundo semestre também. É previsibilidade pura, construída na unha.
Só que a gente precisa ser criterioso e perguntar: como é que esse motor turbo está sendo financiado? Ao analisar as dívidas, os certificados de recebíveis imobiliários que o fundo usa, os famosos CRIs, a gente vê que é uma estrutura bem defensiva. A maior parte das taxas está atrelada ao IPCA, garantindo uma bela proteção contra a inflação, e variam de 6,5% a 7,95% ao ano. E o mais legal, os prazos são super longos, de 10 a 15 anos para frente. Tem também uma parcela atrelada ao CDI, com taxa de 1,95%. Entender essas taxas é vital para quem investe, porque mostra como o gestor está calibrando o custo de pagar essa dívida ao longo do tempo com o dinheiro dos aluguéis que estão entrando agora. 5. Conclusão. Plano de ação. E aí, como a gente amarra tudo isso num plano de ação bem prático? Com base nesses relatórios, o caminho das pedras é claro. Passo 1. Pare por um momento e valeie a proposta da Assembleia Geral Extraordinária que foi convocada. Passo 2, e esse é para valer, vote. Exerça o seu direito, especialmente na aprovação dessa aquisição gigantesca da RBR Malls e nas mudanças de regulamento, porque isso muda o jogo profundo. E o passo 3, acompanhe, mês a mês, se a gestão vai mesmo continuar entregando esse R$ 1 por cota projetado. E para fecharmos a nossa análise de hoje, deixo uma provocação no ar. Se a gestão de um fundo de tijolo trabalha de forma tão intensa e ativa para gerar valor para você, qual deveria ser o seu nível de participação como investidor nisso tudo? O verdadeiro potencial do mercado imobiliário só é destravado de verdade quando o capital e a atenção andam de mãos dadas. Então leiam, questionem e, acima de tudo, participem ativamente dos seus investimentos. Um grande abraço e até a próxima explicação.